Para Nossa Senhora, a intenção é que nós nos salvássemos. Alguém pode dizer, mas para aí, quem nos salva não é Jesus? Sim, é Jesus e só Jesus. É por isso mesmo. Só que a salvação não é uma coisa mágica e automática. Jesus, ele fez a parte dele. Ele morreu na cruz, pagou o preço pela nossa salvação. Agora, há uma parte que compete a nós. Entende? Há uma parte que compete a nós. Ou é assim que o fato de Jesus ter morrido na cruz já é garantia automática de que todos se salvem. É assim? Então, não precisa fazer mais nada. Jesus já fez a parte dele, então, se fosse assim, que o fato de Jesus ter morrido na cruz já significa automaticamente a salvação de todos, nem precisava de igreja. E o que a gente está fazendo aqui seria uma imensa palhaçada, né? Como diz São Luís, como diz São Paulo, nós seríamos os mais dignos de dó de todos os homens. Entende? Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, não significa que automaticamente todos se salvarão. Existe uma parte que corresponde a nós. A redenção objetiva foi realizada, ou seja, Cristo, ele proporcionou a todos nós a graça da salvação. Mas é necessário que nós a queiramos também. É necessário que nós façamos por merecer a graça que ele proporcionou a todos nós. Se Cristo não tivesse morrido na cruz para nos salvar, todos nós iríamos para os quintos do inferno. Ninguém se salvaria, porque não existe ninguém que seja bom o suficiente para poder se salvar. Nem Nossa Senhora se salvaria, entendeu? Porque ela também foi salva, entende? Todos foram redimidos por Cristo, está entendendo? Ninguém é bom o suficiente para merecer a sua salvação. É graça e dom de Deus. Mas, junto com este dom que foi proporcionado a todos, há uma parte que deve corresponder. Então, nós por nós mesmos não mereceríamos, entende? Mas nós temos que fazer por merecer. E unindo-se o nosso esforço com o dom que Deus nos deu, aí o homem alcança a salvação. Em síntese, aquilo que o grande Santo Agostinho dizia: Deus criou o homem sem a ajuda do homem, mas não o salvará sem a sua cooperação. Há uma parte que compete a nós. Qual é a parte que compete a nós? O que nós temos que fazer para nos salvar? Nós temos que amar a Deus. Amar a Deus, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que amar a Deus. A parte que nos compete é esta, irmãos. Amar a Deus. Agora, o problema está na interpretação do que significa amar a Deus. Hoje, a grande parte dos pregadores, a grande parte daqueles que estão na igreja, etc., tem uma interpretação completamente errada e distorcida do que seja amar a Deus. Entende? Desviam-se daquilo que é o sentido que o próprio Evangelho, que o próprio Cristo nos deu, e São João depois nas suas cartas explicita também. O que é amar a Deus, irmãos? Para nós nos salvarmos, nós temos que amar a Deus. Agora, o que é amar a Deus? É isto. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus não é um sentimento. Não é uma teoria, uma filosofia, entendeu? Amar a Deus não é nada de teórico. Amar a Deus é uma praxis. Amar a Deus é uma atitude, é uma escolha. Eu demonstro que amo a Deus quando eu escolho fazer a vontade de Deus na minha vida. A demonstração do amor de uma pessoa para com Deus é realmente esse esforço de obediência aos seus mandamentos. E quem é que diz isso? O próprio Cristo. Pega lá o Evangelho, no capítulo 15, versículo 14, entendeu? Não precisa abrir não. Mas depois vocês peguem e leiam. Então, o que diz lá? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Isto é amar a Deus. São João chega a dizer, explicitando mais ainda, lá na sua primeira carta, diz o seguinte, olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, entendeu? Esta comunhão com Deus, esta amizade, este amor de comunhão, esta amizade com Deus, ela é condicionada à obediência, entendeu? Nós só seremos salvos, o que nos levará para o céu? O fato de vivermos e morrermos na sua graça. Ou pelo menos morrermos na sua graça. Ou seja, unidos a Ele. Quem morre na graça de Deus vai para o céu, mesmo que passe no purgatório um bom tempo. Quem morre fora da graça de Deus, ou seja, com pecado mortal, vai para o inferno. Entende? O ingresso de entrada no céu chama-se graça de Deus, vida de comunhão com Ele. Este é o ingresso. Sem isto, não entra. Não existe jeitinho brasileiro que te faça entrar no céu se você não tiver a graça de Deus. Porque diante de Deus, como diz o grande São Francisco de Assis, diante de Deus, cada um é o que é e mais nada. E a verdade do homem aparece diante do Senhor. Não adianta, não tem como mentir. Entendeu? Então, o homem aparece de Deus do jeito que ele é. Certo? E quem não tiver na graça de Deus se condenará. Entende? Então, o ingresso é isto, a graça de Deus. Sabe? E esta graça de Deus, nós a temos e nela perseveramos à medida em que fazemos o quê? À medida em que fazemos o quê?
À medida em que nós obedecemos os seus mandamentos, sim, à medida que fazemos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está expressa nos mandamentos, está expressa, entendeu, naquilo que a igreja ensina. Entende? Então nós viveremos e perseveraremos na graça de Deus à medida em que nós obedecermos a Deus. E o que isso tem a ver com a devoção à Nossa Senhora? Tudo. Simplesmente tudo. Aí vocês vão entender por que Jesus nos entregou a Nossa Senhora para que nós sejamos salvos. Então nós seremos salvos se nós amarmos a Deus. Qual é a missão de Nossa Senhora? A missão de Nossa Senhora é nos ensinar a amar a Deus. O que é amar a Deus? Obedecer os mandamentos. Logo, a missão de Nossa Senhora é ensinar-nos a obedecer os mandamentos. Ou seja, a fazer tudo o que Ele mandou. De que vocês lembram quando escutam essa frase? Fazer tudo o que Ele mandou. Bodas de Caná. Ali ilustra de maneira maravilhosa a ação desta maternidade espiritual de Nossa Senhora. Ilustra de maneira maravilhosa como Nossa Senhora exerce esta maternidade. Ela conduz, entendeu? Conduz-nos ao conhecimento e à realização da vontade de Deus em nossa vida. Ou seja, ela nos ensina a amar a Deus. Ela nos faz compreender que a vontade de Deus é infinitamente superior, que o plano de Deus é melhor do que o nosso ou daquilo que o mundo propõe, entendeu? Ela nos faz compreender que Deus deve ser amado sobre todas as coisas e que nisto consiste a nossa felicidade. Ela nos faz perceber que viver em comunhão com Jesus é o maior bem que nós podemos possuir, entendeu? Esta é a missão. Jesus nos entrega a Nossa Senhora a fim de que ela nos ensine a amá-lo, entende? Não é para parar em Maria Santíssima simplesmente, é nela ir a Cristo de maneira mais perfeita, entendeu? O problema dos protestantes e daqueles católicos que têm a cabeça protestantizada é justamente isto. Eles pensam o quê? Que Nossa Senhora é concorrência de Jesus. Que indo a Maria, então Jesus fica de lado, entendeu? Entende? Eles têm frases assim de efeitos que se a pessoa não tiver uma fé estruturada, ela balança, ela desequilibra. Por exemplo, há pouco tempo, um padre falou isso, hein? Um padre, com a cabeça protestantizada. Para que ir a Maria se nós temos Jesus? Por que ir ao funcionário se eu posso ir direto ao patrão? É forte isto. Se a pessoa não tiver uma catequese bem feita, ela fica abalada, entendeu? Porque parece tão lógico, né? Aí você tem que voltar-se e dizer, olha, com muita tranquilidade, diz, olha, eu vou direto a Deus, só que eu não faço como você. Não se trata de colocar Nossa Senhora no lugar de Deus, não se trata de trocar Deus por Nossa Senhora. Se trata de ir a Deus, só que não sozinho. Eu vou direto a Deus, só que eu vou acompanhado, e muito bem acompanhado, com a minha mãe do céu. E por isso eu obtenho com mais facilidade as graças de que preciso, entendeu? Então, eu vou direto a Deus, entendeu? Eu vou direto ao patrão, mas acompanhado com a mãe dele. Como será mais fácil, portanto, obter a graça? Sozinho ou acompanhado com aqueles que têm merecimento diante dele? Entende? Portanto, não se trata de colocar Nossa Senhora no lugar de Deus. Mas é importante responder essa objeção para que vocês mesmos fiquem muito tranquilos em vossos corações. Entende? E nunca pensem que agora então eu tenho que falar com Deus por tabelinha. Falo com Nossa Senhora, ela fala com Deus. Não é isso. Eu falo com Deus diretamente. E ela está ali no meu coração. Ela está ali na minha alma, ensinando-me como me relacionar com Ele. Então, ir a Maria é uma garantia, entendeu? De se unir a Jesus de uma maneira mais perfeita. Ir a Maria é uma garantia de amá-lo muito mais estreitamente. Está entendendo? Foi por isso que Ele nos entregou a ela. Aqui se calem todas as línguas, entendeu? Aqui se calem imudeça toda a oposição. Porque a devoção à Santíssima Virgem, a consagração a ela, não foi inventada por um papa, não foi inventada por um santo, não foi estabelecida por alguma personalidade, alguma pessoa eminente, por algum doutor, etc. A consagração à Santíssima Virgem, ela foi estabelecida pelo próprio Cristo. Eis aí a tua mãe, entende? E ele nos entregou a ela. Mulher, eis aqui os teus filhos. Quem falará contra isto? Quem ousará dizer o contrário, se a própria igreja depois nos confirma isto? O Tratado da Verdadeira Devoção, irmãos, é o livro mariano mais lido e estudado, entendeu? Que se tem em todos os tempos. É aprovado pela igreja, entendeu? Vivenciado por muitos, numerosos santos. Quase todos os papas dos quais tem notícia, todos eles fizeram isso aqui, entendeu? A verdadeira devoção. O último papa canonizado, sabe quem foi? O último papa canonizado, São Pio X. Ele viveu de maneira tão intensa essa devoção, escreveu uma encíclica, Ad Deo Illum, que é quase que um resumo do tratado. Jesus nos entrega a Maria, portanto, com uma razão muito prática, entendeu? A razão é esta, a nossa salvação, que ela nos ensine a viver de tal modo, cumprindo em nossa vida os mandamentos do Senhor, que nós mereçamos
a eterna salvação. Foi por isso que Satanás teve tanto pavor. Porque, na verdade, irmãos, este esmagar a cabeça da serpente, nós podemos falar de duas formas. De uma forma ordinária e de uma forma escatológica. Quer dizer, ordinária é aquilo que acontece no dia a dia. Quer dizer, esmagar a cabeça da serpente. O que é isto? É rejeitar as suas seduções. Nós esmagamos a cabeça do demônio quando nós dizemos não. Quando nós dizemos não à sua ação. Quando nós dizemos não à sua sedução. Quando nós dizemos não às suas propostas, entendeu? Quando você, orientado por Maria, você faz tudo o que Jesus mandou e rejeita as obras de Satanás, entendeu? Você está esmagando a cabeça de Satanás, está entendendo? Isto é o exercício da maternidade espiritual de Nossa Senhora. E como ela recebeu de Deus, veja só, ela recebeu de Deus a missão de esmagar a cabeça da serpente, portanto, ela está simplesmente cumprindo a ordem que o Senhor lhe confiou. Entende? Portanto, ela ensinando-nos a fazer a vontade de Deus e descobrindo a ação, a maldade, a malícia do inimigo, ela nos ajuda, portanto, a rejeitar as suas obras e a cumprir sempre a vontade do Senhor. Ou seja, ela nos ajuda, nos ensina a amar a Deus. Foi por isso que o demônio teve tanto medo. Ele não quer ter a sua cabeça esmagada, nem a nível da vida pessoal e espiritual de cada um, e nem a nível escatológico. Quando eu falo escatológico, essa palavra pode parecer difícil para alguns, significa o desfecho da história humana, entendeu? Quando, de fato, o demônio a ação dele será neutralizada. E isso se dará por meio da popularização da verdadeira devoção. Meus amados irmãos, então nós temos aí uma razão muito grande e muito forte, não apenas para vivenciar, mas para difundir a verdadeira devoção ao mundo inteiro. Está entendendo? Quer dizer, se trata, não é apenas o que vocês precisam compreender bem, que não se trata apenas de uma devoção a mais, uma devoção qualquer. Não se trata disso. Se trata do método que Deus escolheu para poder santificar o seu povo e salvar muitos outros mais. E vou explicar este ponto agora. E por isso, esta consagração, ela é para todos. Ela não se limita, entendeu? A um movimento, a uma comunidade, a uma congregação, a um grupo particular. Esta consagração é para todos os batizados, entendeu? Todos aqueles que querem ajudas para serem santos. Nós queremos amar a Deus. Aqueles que, pelo menos, que estão na igreja, que têm consciência do que é a santidade, eles querem amar a Deus. Eles querem fazer a vontade de Deus. Mas nós temos dificuldades ou não? Entende? Foi por isso que Deus nos deu uma mãe. Entende? Nós temos dificuldades. Mesmo sabendo lá os mandamentos, as exigências do Senhor, nós temos dificuldades, entendeu? Temos muita dificuldade, nós somos limitados. Ainda mais essa geração que foi muito afetada por toda essa mentalidade mundana, por todo este afastamento do sagrado, por toda esta perca dos valores, por todo este empobrecimento espiritual. Essa geração tem uma dificuldade maior ainda. Então, mais ainda necessidade tem de se colocar debaixo dos cuidados de Nossa Senhora. Ela é mãe, no sentido técnico da palavra. Ela tem a missão de formar, de educar, entendeu? De acompanhar cada estágio do nosso desenvolvimento espiritual, ensinando-nos tudo o que é necessário para que nós possamos atingir uma maturidade espiritual, a estatura da idade de Cristo, ou seja, essa maturidade espiritual. No que consiste a maturidade espiritual? Este amor a Deus sobre todas as coisas. Não significa impecabilidade, mas significa amor a Deus sobre todas as coisas, de forma que nós tenhamos de tal forma Deus como centro de nossa vida, que nós não queiramos jamais perder a união com Ele, nós não queremos jamais perder a graça dEle, nós jamais queremos perder esta unidade com Ele por causa das outras coisas do mundo, entendeu? Significa uma centralidade eucarística. A pessoa que chegou a esta maturidade espiritual torna-se uma alma eucarística, entendeu? Quer dizer, alguém que sabe que a Eucaristia é tudo, porque é Deus, entende? É alguém que chegou à consciência de que não pode viver sem a Eucaristia. Alguém que chegou à consciência de que é melhor perder o braço, a perna, o emprego, a saúde, é melhor perder a vida, se fosse necessário, do que perder a graça e a comunhão com Deus, entendeu? É isto. Alguém que chegou a esta maturidade espiritual, que está disposto a sacrificar o que for necessário. Aquela pessoa que vai, então, gostava de novela, mas agora ela vai deixar isso porque sabe que isso desagrada a Deus. A pessoa que gostava dessas roupas apertadas, essas calças apertadas que vocês gostam de usar, entendeu? Então, porque vai deixar, porque não agrada a Nossa Senhora. Ela sabe que Nossa Senhora que é pecado participar de carnaval, boate, discoteca, essas coisas. Então, ela sabe que Deus não quer. Ela chegou à maturidade espiritual. Ela sabe que Deus não quer, então ela não vai fazer mais. Pelo menos vai lutar. Tentação vai ter.
Uai, nós somos humanos, somos fracos, tentação nós temos, mas graças a Deus, ninguém é obrigado, entendeu, a obedecer às tentações do diabo. Ninguém é obrigado a fazer o que o diabo quer, entendeu? Nós temos a liberdade para escolhermos Deus, entendeu? E é isso que Nossa Senhora nos ajuda, a fazermos sempre a melhor escolha, porque amar é escolher Deus para a nossa vida continuamente e renovar esta escolha a cada dia, a cada momento. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Nós reproduzimos a atitude de Nossa Senhora em nossa vida. Eis aqui o escravo, eis aqui o teu filho, eis aqui o teu servo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Entendeu? A pessoa que chega à maturidade espiritual, ela passa a pensar como os santos, mesmo que ela não tenha ainda a estatura do santo, entendeu? Mas ela passa a pensar como os santos e passa a buscar aquilo que eles buscaram, a viver aquilo que eles vivenciaram, entendeu? Ou seja, o que interessa é o céu, é a salvação. A pessoa que chega a essa maturidade espiritual, ela relativiza as coisas passageiras, ela absolutiza o único que é absoluto, que é Deus. Entende? Por isso ela está disposta a sacrificar o que for preciso, a deixar o que for necessário, a sofrer o que for necessário para poder manter-se na amizade com Deus. Entende? Porque o que interessa é o céu, o resto é resto. Entendeu? Então, chega a esta consciência. Nossa Senhora nos ajuda a ter esta consciência de que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Estão entendendo? É assim que vai acontecendo o estabelecimento do reinado de Jesus Cristo no mundo. É assim que vai acontecendo, entendeu? A conquista dos corações para Deus. Irmãos, e nessa situação atual que nós estamos, mais ainda, é urgente, é necessário difundir a verdadeira devoção. Entendam a verdadeira devoção, não como a devoção de uma comunidade, não como uma devoção de uma congregação ou de um movimento particular. Por favor, não é assim. Vocês têm que entender a verdadeira devoção mais ou menos como a reza do terço. A reza do terço é exclusiva de alguma congregação? É exclusiva de algum movimento? É para todos, não é? Enriquece todos aqueles que rezam, não é assim? Então é para todos, é universal, é católico, entendeu? Então, com muito mais razão, a consagração é para todos, porque ela é renovação dos votos batismais. Todos que são batizados, se querem ir para o céu, têm que ser santos, têm que viver a santidade, entendeu? Então, a consagração é para nos ajudar a viver a santidade. A consagração é para nos ajudar a viver a santidade. E gostaria de dizer o seguinte, ajudar a salvar outros também. Infelizmente o tempo é muito pouco, precisaria de mais tempo para poder explicar de maneira mais profunda, mas quero falar de maneira resumida, entende? Que a consagração, ela redunda, não é só na sua santificação, redunda no bem na salvação do próximo também. Não sei se se recorda ontem, quando falávamos na homilia, que, olha, se a gente for colocar em termos objetivos, nós não vamos ter 1% das pessoas que estão se esforçando, não é que são santas não, estão se esforçando para viver a fé do jeito que ela é, não chega a 1%. Então, como é que a gente explica que outros tantos se salvam? Como é que a gente explica que, talvez, eu creio pessoalmente, que a maior parte se salva? Entendeu? Como é que a gente explica isso, então? Porque quem vive em pecado mortal e morre em pecado mortal vai para o inferno. Entende? Ou pelo menos quem morre em pecado mortal. Às vezes viveu, né? Mas depois, na última hora, ainda teve a graça, como o ladrão, né? Diz lá o ladrão, o bom ladrão, que virou santo, né? O São Dimas. Então, o Santo Agostinho fala isso. O bom ladrão era eficiente mesmo. Roubou o céu na última hora. Né? Então a não ser que se converta na última hora. Né? Então, como explicar? Existe uma coisa na vida espiritual que se chama comunhão dos santos. Quer dizer, eu posso alcançar a graça para outra pessoa. Outra pessoa pode alcançar a graça para mim. Pela minha oração, pelo meu sacrifício, pela minha intercessão, entendeu? Isso pode acontecer. Sabe? Então, uma pessoa que não merece, uma pessoa que, olha, não vai à missa, não reza, vive por aí, não confessa, entendeu? Não está nem para isso, não está nem para Deus, o projeto dela é totalmente outro, entende? De repente, um acidente. Vem lá, a pessoa está ali agonizando, etc. E, de repente, aquela pessoa pode se salvar. Não porque ele mereceu, porque aquela pessoa iria, objetivamente, ela morreria e iria para o inferno. Só o fato de não ir à missa, só o fato de viver em muitos pecados e vícios, etc., ela iria se condenar. Mas alguém rezou por ela. Alguém mereceu por ela, talvez a mãe, talvez o irmão, talvez uma pessoa lá na China, talvez alguém lá nos Estados Unidos, talvez alguém na África, alguém aqui, não sei, entende? Alguém alcançou para aquela pessoa que estava em pecado mortal, que estava fora da graça de Deus, alguém alcançou para aquela pessoa a graça do arrependimento ainda antes dela morrer, entendeu? E ela ali, mesmo agonizante ali, entende? Ela começou a pensar na vida dela, nos erros, etc. E no seu íntimo,
pediu, Deus, me perdoa. O que eu fiz? Quanto desgosto que eu dei para minha mãe, como eu fiz com a minha esposa. Veja o trabalho que eu dei para tantas pessoas, a quem eu enganei. Oh, meu Deus, me perdoa. Porque nessa hora as pessoas elas começam, né? Há quem se desespere simplesmente, mas há muitos que começam a pensar na vida e se arrependem de muitas coisas, entendeu? Então, alcançou-se a graça da contrição, mesmo não tendo um sacerdote. Claro que a garantia é a absolvição, mas mesmo não tendo um sacerdote, a pessoa pode alcançar a graça da contrição, do arrependimento e reconciliar-se com Deus, claro, ainda antes de morrer. Porque se ela morrer em pecado mortal, não tem, depois que morre, não tem solução. Quem morre em pecado mortal vai para o inferno. E de lá ninguém sai, entendeu? O problema do inferno, irmãos, é que ele é para sempre, entende? É eterno. Né? Se caísse lá, desse uma torradinha lá, né? Depois pudesse sair, mas não é dessa forma, entendeu? O problema do inferno é que ele é para sempre. Então, é muita estupidez, é falta de inteligência perder o céu e ficar para sempre no inferno por causa de prazeres mundanos, entendeu? Por causa de diversões, por causa de ali gozar a felicidade, entre aspas, deste mundo, entendeu? É estupidez, é falta de inteligência. Perder a felicidade eterna por causa de tão pouco, entendeu? Alguns anos aí de desfrute de coisas que são passageiras. Ficar depois para sempre sendo atormentado, espetado ali pelo demônio no inferno, não vale a pena. Entende? Então, muitas pessoas podem alcançar ainda antes de morrer a graça da salvação, graças à intercessão de outros, entende? E aí o que acontece? Vocês devem ter ouvido falar do testemunho da Glória Polo. Quem já ouviu? Levante a mão. Olha, quase todo mundo. Glória a Deus, né? Então vocês sabem o que aconteceu com ela. Atenção, caiu um raio, né, na cabeça dela e matou o sobrinho no campus da universidade. Ela estava fazendo especialização. Ela é dentista. Caiu, então, um raio na cabeça dela, né? E ela ficou em estado de coma, aquilo que se chama morte clínica, que ontem o professor Humberto estava falando, né? Que não é exatamente uma morte, mas ficou em morte clínica, quer dizer, funcionava só com os aparelhos. Entendeu? E quem entrou por dentro, o raio, de tal forma, imagine o que é uma descarga elétrica dessa. Durante 15 minutos, não se podia tocar para socorrê-la, porque dava choque forte. Entendeu? Ficava assim, pulando, entendeu? Durante 15 minutos, quando aconteceu o acidente, caiu neles o raio, o outro morreu, também ficava lá pulando, e ela também, entendeu? Só que ela ainda estava viva, ainda respirava. Então levaram e ela ficou nos aparelhos. Né? E durante essa chamada, entre aspas, morte clínica, né? Apenas sobrevivendo pelos aparelhos, ela teve uma experiência mística. Uma experiência mística, entendeu? Na qual ela foi julgada por Deus. Ela passou pelo juízo e foi condenada ao inferno. Entendeu? E Jesus foi explicando para ela por que ela estava sendo condenada ao inferno. Entende? Ele percorreu do 1º ao 10º mandamento, como que ela tinha transgredido. E olha que ela ia à missa todo domingo. Entende? Olha só. Ia à missa todo domingo, mas vivia como pagão. Entendeu? Vivia como uma pessoa pagã, mundana. É o retrato da maior parte dos católicos de hoje. Eu acho muito interessante que o povo lê este livro, sabe, o testemunho dela, e o povo de igreja, porque a maior parte acha que são grandes católicos, pessoas de profunda fé, entende? E ela vivia do jeito que a maior parte do povo que vai à igreja hoje vive, e foi condenada ao inferno. Por quê? Porque ela era mundana, ia à igreja, mas não vivia conforme os ensinamentos de Cristo, não vivia conforme aquilo que a igreja ensinava, entendeu? Mundana, e ela foi condenada ao inferno. E então, mas antes de receber a sentença final, o que aconteceu? Durante este acontecimento, isso foi num dia, e claro, um evento como esse vira notícia, né? Imagine só, caiu um raio na cabeça da pessoa no meio do campus da universidade. Virou notícia e passou nos jornais, inclusive no jornal impresso. E aí, um homem, olha só, por que ela foi salva? Um velhinho, um senhor, um campesinho, um camponês que vivia no campo, portanto, e veio à cidade. Homem de profunda fé, simples e de profunda fé. Veio à cidade participar da missa e fazer uma comprinha, entendeu? Veio, participou da missa. Um detalhe interessante, participou da missa e ele tinha 2 notas. Lá na Colômbia, é colombiano, lá a moeda é pesos. Uma nota de 10 mil pesos e uma de 5 mil pesos. Né? Então, você corresponderia talvez R$10 e R$5. Então, no ofertório ele deu a de 10. Quem é que faz isso hoje, hein? As pessoas escolhem a moedinha mais pequena para colocar, etc. Né? Então, só sai tartaruguinha, né? Tartaruguinha. De vez em quando tem um miquinho lá. Onça, muito raro. Peixe está em extinção. Né? Então, interessante, né? Assim, mostrando a generosidade dele, né? Assim, a maneira como ele media as coisas. Quer dizer, para Deus o melhor. Interessante isso, né? É só um detalhe, para mostrar que era um homem devoto.
Então, ele participou da missa, deu lá o seu ofertório direitinho, saiu da missa, entendeu? Primeiro foi a missa, olha aí. Primeiras coisas de Deus, né? Então, e depois que foi a missa, foi fazer a compra dele. O que ele queria comprar? 1 quilo de sal e uma rapadura. E na rapadura, embrulhada, entendeu? Estava lá, foi embrulhada com o jornal do dia anterior. E estava a notícia do acidente da Glória Polo. Ele pegou aquilo, viu aquilo, desembrulhou assim e leu. E ele sentiu uma grande compaixão, sabe? Uma grande compaixão. E ele dirigiu uma oração a Deus. Falou, Senhor, salva esta minha irmãzinha. Salva esta minha irmãzinha e eu irei, porque ela dizia que ela estava internada. Um tinha morrido e ela estava internada. Salva esta minha irmãzinha e eu irei fazer uma peregrinação ao santuário tal, etc. Irmãos, foi esta oração que mereceu a ela a graça de retornar. Entende? Ela iria para o inferno, mas alguém intercedeu por ela. Alguém mereceu por ela a graça do arrependimento. E Cristo deu esta oportunidade para que ela pudesse depois dar o testemunho dela em tantos lugares do mundo como ela tem feito. Há uns 4 meses atrás, em agosto, mais, né? Estive lá estive lá com ela na Colômbia. Fui fazer uma missão e estive lá com ela. E a gente conversava sobre esse assunto. E ela disse, olha, tenho ido em tantos lugares, mas é tão duro. Ela falava aquilo da evangelização difícil que muitos não acreditam, né? Padre, o problema são padres e bispos, normalmente. O problema normalmente não é o povo, entendeu? As pessoas, elas têm, especialmente na América Latina, tem uma abertura. Mesmo na Europa. Ela teve em Medjugorje, teve na Itália, teve em Portugal, teve na Espanha. Enfim, até na Alemanha, os livros dela traduzidos em alemão já está esparramado pelo mundo todo. E realmente, sabe, interessante isso. Como ela tem sido fiel ao que dela foi pedido. Então, é isto, a comunhão dos santos. Alguém pode merecer pelo outro. Veja que Nossa Senhora falou em Fátima, quando ela mostrou o inferno. Muitos se perdem porque não tem quem reze e sacrifique por eles. Então, o que você conclui disto? Se houvesse quem sacrificasse e rezasse por eles, eles não se condenariam. Entendeu? Quem se condena, condena por própria culpa. Foi porque realmente não quis Deus. Quem vai para o inferno porque fez opção pelo pecado. Entendeu? O inferno também é uma escolha. Sabiam disso? O inferno também é uma escolha. Alguém pode dizer, né? Mas como é que alguém pode escolher o inferno? Sim, escolhe o inferno. Não que escolhe diretamente o inferno. Eu quero o capeta, eu quero o inferno. Normalmente ninguém fala assim. Mas a partir do momento que a pessoa escolheu o vício, você escolheu viver amasiado, você escolheu o inferno. Você escolheu o carnaval, você escolheu o inferno. Começa pulando aqui e termina lá. Entendeu? Então você escolheu a moda imoral, você escolheu o inferno. Está do jeito que o diabo gosta. Não é? Entendeu? Você escolheu, entendeu? A vida sexual ativa, a promiscuidade, você escolheu o inferno. Entende? Se você escolheu o pecado, você já fez a sua opção. Entende? Você já fez a sua opção, porque ninguém pode servir a 2 senhores. Aonde o pecado entra, Deus sai. Entende? Onde o pecado entra, Deus sai. Certo? Não se iludam. Essa ilusão, olha, o que eu tenho visto no Brasil todo e fora, nos lugares onde eu vou, sabe, é deprimente. Assim, a situação é dramática no mais profundo sentido da palavra. Sabe, o povo católico, em maneira geral, tem vivido uma farsa grotesca, e tem chamado isso de religião. Entende? Pessoas que querem fazer esse esforço monumental para conciliar o espírito do mundo e o espírito de Deus. Isto é uma farsa, irmãos. Isto é uma mentira para si mesmo. Entende? Ou nós somos de Deus, ou nós somos do capeta. Não adianta a gente querer pensar que Deus, porque é bom, porque é misericordioso, irá fazer a gente entrar no céu de qualquer forma, mesmo a gente vivendo no pecado. Se você fez a sua opção, você fez. Entende? Você escolheu. Sabe? Você sabe que viver amasiado é um pecado grave, por que está vivendo assim? Você sabe que pornografia, prostituição é um pecado grave? Por que você está com essa prática? Eu não estou falando aqui, irmãos, de fraqueza. Nós temos fraqueza, entendeu? Tentações, seja em qualquer campo, contra a pureza, contra a humildade, contra a caridade. Nós todos temos tentações. Eu não estou dizendo de fraqueza e tentações que nós temos e que estamos lutando para poder superar. Eu não estou falando disso, não. Eu estou dizendo de um estado de acomodação no pecado, entendeu? Aquelas pessoas que, mesmo tendo essas fraquezas todas que eu falei, estão lutando, então caiu, mas levanta, confessa, está rezando, pede a Deus a graça de levantar-se novamente. São pessoas que estão buscando a santidade, mesmo com toda a multidão de fraquezas que tem. Eu não estou dizendo desses, não. Eu estou dizendo que a grande parte das pessoas acomodou-se a uma situação de pecado e não fazem um mínimo de esforço de sair dela. É desses que eu estou dizendo, que são a grande maioria daqueles que estão dentro da igreja, sem falar da pagãozada que está fora. Entendeu? Então, essa é a situação. Então, muitos pensam que podem viver assim. Glória Polo vivia assim, entendeu? E ela iria ser condenada. E muitas pessoas vão para o inferno por quê?
Olha, Nossa Senhora falou, não tem quem reze e sacrifique por elas. Quem vai por própria culpa. Agora, se houvesse, olha aqui a ação, aqui está, a comunhão dos santos. Como que a nossa caridade, o nosso amor pode redundar no bem, na salvação dos outros. Olha só, se houvesse quem rezasse por eles, se houvesse quem se sacrificasse por eles, eles não se perderiam. Mesmo merecendo ir para o inferno, ainda alcançariam a graça porque alguém intercedeu antes de morrer. É interessante para vocês entenderem o mistério disso. Uma bem-aventurada, uma religiosa canadense de língua francesa, Dina Belanger, Deus revelou para ela, Nosso Senhor Jesus Cristo revelou para ela o mistério da vida religiosa. Houveram santos que receberam revelação sobre o purgatório, a Santa Margarida da Coque sobre o coração de Jesus, Santa Faustina sobre a misericórdia, etc. Deus, às vezes, usa almas privilegiadas para poder, então, revelar determinados aspectos da devoção, de alguma prática que pode enriquecer e ajudar as pessoas a se santificarem. Então, São Luís, a verdadeira devoção, etc. Enfim, e a Dina Belanger, Deus falou sobre a vida religiosa. Sabe uma frase interessante que Jesus falou para ela? Disse assim, olha, se todos os religiosos do mundo, religiosas, simplesmente vivessem a sua regra, cumprissem os seus deveres de Estado, ninguém iria para o inferno. Nenhuma alma se perderia. Nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma pessoa. Se os religiosos, nada de extraordinário, irmãos, simplesmente vivesse a regra, rezasse direitinho, cumprisse as obrigações, entendeu? Ele não está falando que eles fossem impecáveis, não. Está dizendo, cumprisse a regra, entendeu? Mas não cumpre. Entende? Não realiza. Entende? Veja, a regra deles, cada um tem a sua regra de vida, né? Cada congregação tem o seu carisma, tem a sua missão. Se os religiosos, está entendendo o que eu estou falando? Religiosas, né? Pessoas consagradas a Deus, a vida toda a Deus, se eles cumprissem a missão deles, ninguém iria para o inferno, nenhuma pessoa se perderia. Se todos os religiosos vivessem bem, entendeu? Mas não vivem. Você está entendendo como que poucos que são fiéis podem salvar muitos, mas muitos mesmos? Quantos religiosos que existem no mundo? Vamos fazer aqui a conta para vocês entenderem. Então, existe mais ou menos aí um pouco mais de 1 milhão de religiosas. Existe no mundo 410 mil padres. 410 mil padres existem no mundo todo. Religiosas são mais numerosas, são mais do que o dobro de padres. São mais ou menos aí 1.200.000, alguma coisa assim, de religiosas, mulheres consagradas a Deus, numa vida de total consagração. E existem também 1.200.000, mais ou menos assim. Existem também religiosos, homens, que são bem menos numerosos, que não são sacerdotes, mas são religiosos. Alguns são sacerdotes. Pode colocar aí talvez uns 300 mil. Então vai mais ou menos aí, 1,5 milhão de pessoas, se somar os sacerdotes, embora ela não falou dos sacerdotes, ela disse apenas dos religiosos. Se somar os sacerdotes, vai dar quase 2 milhões. Então, imagine só, mas vou colocar só os religiosos. 1,5 milhão de religiosos, 1,5 milhão de religiosos, entendeu? Se vivessem bem, salvaria 7 bilhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Ninguém se condenaria. Está entendendo? Quer dizer, se nós prestarmos, se vocês forem bons, vocês podem ajudar a salvar muitas pessoas. Está entendendo? Então, Nossa Senhora disse, muitos se perdem porque não há quem reze e sacrifique por eles. Quando a gente faz a santa escravidão de amor, a gente faz a consagração, nós entregamos a Nossa Senhora os nossos méritos, bens espirituais. Entende? Todos nós temos um tesouro espiritual. O que é um tesouro espiritual? São o acúmulo dos merecimentos pelas boas obras que nós fizemos. Tudo aquilo que a gente faz de bom, nós vamos ajuntando, vamos agregando um valor espiritual. As orações, penitências, caridades, entende? Enfim, as dificuldades que são suportadas com paciência, assim por diante. Nós vamos agregando, vamos aumentando. Aquilo que a gente faz na graça de Deus. Se você estiver em pecado mortal, você pode ir daqui à China a pé, rezando o rosário. Pode rezar 1 milhão de terços. Não tem valor nenhum para a eternidade. Você pode pegar tudo que você tem, vender e dar para os pobres. Não tem valor nenhum para a eternidade. Você pode ir daqui a Aparecida de joelhos. Entendeu? Não tem valor nenhum para a eternidade, se você estiver em pecado mortal. Se você estiver separado de Deus, não tem valor nenhum para a eternidade. Pode até te alcançar a graça de voltar à graça, de retornar à comunhão com Deus. Mas para a eternidade não tem valor nenhum. Entendeu? Só tem valor para a eternidade aquilo que você faz estando na graça de Deus. Então, vivam na graça de Deus, por favor. Entendeu? Para que vocês tenham merecimentos. Tá? Então, e aquilo que você faz, portanto, estando em comunhão com Deus,
é o seu tesouro espiritual. O valor meritório, satisfatório e impetratório das boas obras. Isso é o tesouro espiritual que a gente possui, que vale mais do que qualquer dinheiro que você tenha no banco, do que bens que você tenha, carros, casas, fazendas, vacas, etc. Vale mais do que qualquer outra coisa que você possua. É o seu tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual, quando você morre, ele se transforma em glória, grau de glória, ou seja, grau de felicidade. Por isso que no céu há quem seja mais feliz do que o outro. Todos são totalmente felizes, mas há pessoas nas quais cabem mais felicidade. Há pessoas que são igual uma garrafinha de 500 ml. Vão ficar cheios, serão totalmente felizes. Mas há aqueles que são igual uma caixa de água de 100 mil litros. Ficarão cheios também. Entendeu? Ambos estão cheios, repletos. Mas na de 100 mil litros cabe mais, coube mais. É diferente, alguém que se converte na última hora, foi convertido, que salvou até pela oração do outro, entendeu? Pelo merecimento do outro, do que aquele que passou a vida toda no esforço de servir, de amar, entendeu? É evidente que é diferente. Não vão ter o mesmo grau de felicidade. Todos serão felizes, totalmente felizes. Mas aquele que, enfim, amou mais, aquele que alargou mais o coração, neste caberá mais felicidade. Todos plenos, todos cheios, mas naquele que coube mais felicidade, evidentemente, né? Ele então terá um grau a mais de felicidade do que os outros que fizeram um pouco menos, tá certo? Ele terá um pouco mais, terá muito mais de felicidade, proporcional ao amor que ele teve. Enfim, nós temos um tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual ele tem uma parte que é doável e uma parte que não é. A parte que não é doável, que não é transferível, é a parte pessoal, que se transformará no grau de glória, certo? Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, ela guarda e faz render. Nossa Senhora é o banco de Deus. Só que não é igual os bancos da terra. Quem tem conta em banco sabe, né? Os bancos da terra, além de não render nada, eles catam o que a gente coloca. Entendeu? É desse jeito. Então, Nossa Senhora é o banco de Deus. Ela guarda e faz crescer aquilo que está lá, entendeu? E aquela parte que é doável, você entrega a ela, e ela é quem administra. Só que aqui acontece uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou usar aqui uma linguagem monetária para vocês entenderem, embora a matemática de Deus é diferente da nossa, tá certo? É mais para efeito de facilitar o entendimento. Então, vamos supor que você reza um terço. Aí você é consagrado a Nossa Senhora. Aliás, você não é consagrado, você reza um terço. Aquele terço valeu, você está na graça de Deus, você está em comunhão. Aquele terço valeu 50 moedas de ouro para poder agregar ao seu tesouro espiritual. Entendeu? 50 moedas de ouro. Certo? E você fez uma caridade. Né? Então, mais 200 moedas de ouro. Você participou de uma missa, mais 500 moedas de ouro. Você, lá no seu trabalho, né, tem alguém que te enche o saco todo dia. Te torra a paciência. Dá vontade de pegar e apertar o pescoço dele, né? Entende? Mas você vai e vence aquela tentação, né? Aquela tentação e oferece para Deus 1000 moedas de ouro, né? Então, enfim, tá vendo? Então, tudo que você faz estando na graça de Deus e por amor a Deus, você então agrega valores ao seu tesouro espiritual, certo? É o que acontece, mas você não é consagrado. Se você fosse consagrado, você não sendo consagrado, você é que oferece a Deus as boas obras que você faz. Você oferece o terço, você oferece a missa, você oferece a caridade, você oferece a novena que você fez, aquela provação que você suportou, etc. E Deus recebe se você oferece com boa vontade. Mas se você consagrou-se, você não oferece direto a Deus aquilo que você fez, porque não pertence mais a você. Tudo que você é e tudo que você faz é de Nossa Senhora. Quem oferece é ela. É ela que vai oferecer a Deus. Entende? É ela quem vai oferecer a Deus as suas obras, as suas caridades, penitências, etc. Só que o que ela faz? Entende? Como você confiou a ela, como você a honrou, entregando-se como escravo por amor, entende? E ela incumbiu a ela, né, por um ato de amor e de confiança e de abandono, incumbiu a ela a administração, portanto, dos seus bens, fazendo-se você mesmo uma pertença dela, é ela quem vai oferecer a Deus. Só que aqui há algo que nos consola imensamente. Nossa Senhora, irmãos, ela não oferece porcaria para Deus. Entende? O que acontece? Que aquela sua oração, muito distraída, entendeu? Você estava voando quando estava rezando aquele terço, né? Estava aí, distraído, assim. Então, não foi com aquela fé, com aquele fervor, né? Ficava pensando em outras coisas, etc. Aquela caridade sua teve um bocadinho de vaidade, né? Assim, né? Você sentiu-se um pouco vaidoso porque fez alguma coisa, etc. Né? Enfim, aquela sua penitência ainda
você não foi perfeito o oferecimento, ainda teve um bocado ainda de imperfeição, de má vontade, mas enfim, mas ofereceu. O que Nossa Senhora faz? Pega aquelas suas obras, todas, purifica, tira essas partes imperfeitas, entendeu? Purifica, torna-a digna de Deus, reveste com os méritos dela e oferece a Deus como sendo dela. Então aquele terço seu que você receberia 50 moedas de ouro por ele, agora é 1.000, entendeu? Sabe? Aquela caridade que você receberia 200, agora é 5.000, sabe? Aquela missa, agora é 10.000, e assim por diante, entende? Então quer dizer, você recebe muito mais, porque Nossa Senhora oferece a Deus como sendo dela, e Deus recebe como sendo dela, entende? E aí, o que tem mais valor? Um terço que Nossa Senhora oferece a Deus ou um terço que eu ofereço a Deus? Tem comparação? Está entendendo? Então isso leva a um aumento admirável dos méritos, entende? Seja da parte própria, pessoal, intransferível, seja da parte doável, entende? E assim ela passa a ter meios para socorrer as almas. Porque quando você não é consagrado, você oferece a sua oração por quem você quer, pelas pessoas que você quiser, entendeu? Na verdade, mesmo sem saber, todo dia a gente exerce isso, né? Quando você reza um terço, oferece pela conversão de alguém, você está fazendo a doação dos seus méritos, entendeu? Da parte doável. Você participa de uma missa, oferece por alguém, você está doando dos seus méritos. Você está oferecendo os méritos daquela missa, aquela parte que é doável, por aquela pessoa que está precisando, por aquela família, por aquele amigo que estava passando por dificuldade, etc. Entende? Na verdade, as pessoas fazem isso todo dia, só que não sabem o que estão fazendo, né? Entende? E claro que Deus recebe, se é feito com boa vontade e na graça dele, entende? Agora, quando nós entregamos tudo a Maria, não somos nós que vamos oferecer o terço, a missa, a caridade, a penitência, nesta ou naquela outra intenção. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós rezamos por intenções, por coisas que não são urgentes e que não são necessárias. Às vezes rezamos por boas causas, sempre por boas causas, supostamente, né? Mas às vezes coisas que não são urgentes, coisas que não são necessárias. Quer ver um exemplo que eu dou em cada consagrade que eu faço? Então, é interessante. Tem uma irmã da nossa fraternidade, a Arca de Maria, que ela quando ela entrou, tinha 16 anos, fervorosíssima, até hoje graças a Deus, né? Já tem 10 anos que ela entrou na fraternidade, né? Faz 10 anos junto com a fraternidade esse ano, de vida religiosa. E ela é fervorosa, muito fervorosa, aquelas almas assim de fogo, e ela rezava muito, e reza até agora, até hoje, e ela rezava por uma causa muito especial. Ela tinha pena do diabo, ela rezava para ele sair do inferno, entendeu? Para ele se converter, entendeu? Ela rezava pela conversão do capeta, entendeu? Sabe? Aí quando ela entrou no convento e começou a ter as catequeses, né? Ela descobriu que o capeta, ele não se converte, ele é inconversível, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, não adiantava oferecer orações por ele, entendeu? Há pessoas que, do outro lado, rezam pela alma do pai, da mãe, do filho, do avô, entende? E ele já está lá no céu faz tempo, entendeu? Entende? Só que a pessoa não sabe, né? Ou então reza por um fulano, por um amigo, por um parente, entendeu? Que já está no inferno também já faz tempo, entendeu? Só que a pessoa não sabe, quer dizer, não tem necessidade, mas a gente não sabe, né? Não sabe, a gente tem que rezar mesmo porque não sabe, né? Então, mas Nossa Senhora sabe. Ela sabe. E quando a gente entrega tudo a ela sabe o que é mais urgente, ela sabe o que é mais necessário, entendeu? Então ela aplica as nossas orações, as nossas boas obras, entendeu? Os méritos, aquela parte doável, por aquelas pessoas por aquelas causas, aquelas necessidades mais urgentes, entende? Agora, dentre as necessidades, a mais urgente é a salvação dos pecadores que estão em perigo de condenação, entende? Imagine quantas pessoas que morrem todos os dias. Quantas pessoas morrem todos os dias? São centenas de milhares que morrem todos os dias. Quantos estão preparados? Quantos estão preparados para enfrentar o juízo? Quantos que estão na graça de Deus? Quantos? Entende? Quantas pessoas todo dia estão agonizando para morrer? São, portanto, centenas de milhares. Entende? E aí? Quer dizer, quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Entende? Então a necessidade mais gritante é esta. Então, alcançar a graça para a conversão daqueles que estão indo na doença, que vão morrer, etc. Entende? Então Nossa Senhora, ela, na sua missão de mãe, dada pelo próprio Cristo, ela faz de tudo para salvar o maior número de filhos. Foi por isso que ela disse, olha, muitos se condenam porque não tem quem reze e sacrifique por eles. Então, se houvesse mais pessoas que rezassem e sacrificassem, eles poderiam ser salvos, mesmo não tendo pessoalmente alcançado o merecimento. Alguém iria merecer por eles, entendeu? Alguém tem que pagar a conta, irmãos. Entende? Alguém tem que alcançar aquela graça, entende? Então, e esta graça é alcançada pelos méritos, orações, penitências e boas obras. Está entendendo? Então, o que acontece é o quê? Nossa Senhora é este grande banco de Deus. A todos os dias, melhor ainda, todos os momentos, Nossa Senhora, ela vai ali, rapa o que tem.
entende? Para poder alcançar. Ela pega lá, vamos dizer, aquelas moedas todas ali, aquele tesouro, e, entre aspas, compra, adquire aquela graça para aquele indivíduo lá, que tem 30 anos que não confessa. Entendeu? Que se morrer daquela forma, está doente e está agonizando, se morrer vai para o inferno. Então, um grande pecador vai gastar mais moedas, entendeu? Então, o outro lá, que já está afastado faz tempo, entendeu? Imagine um padre que está agonizando, está em pecado mortal. Quantas moedas que não vão gastar para resgatar aquele homem, entendeu? Entende? Então, e assim por diante. Agora, o que acontece? Ela rapa toda hora, só que não tem méritos suficientes, entendeu? Entende? Não tem suficientes. Então, ela faz o que é necessário, aliás, o que é possível. Mas ela precisa das nossas orações. Então tem Medjugorje, que não é ainda aprovada pela igreja, mas também não é desautorizada, entendeu? Portanto, eu creio pessoalmente, e eu cito, embora há outras fontes que a gente poderia citar, mas a palavra dela aqui é muito, muito exata. Ela diz assim, Nossa Senhora fala assim, eu preciso das vossas orações para salvar os meus pobres filhos pecadores. O Papa Pio XII, numa encíclica sobre a igreja, ele diz assim, é um mistério, como muitos se salvam, não pelos seus méritos, mas graças aos méritos de outros. Quer dizer, Nossa Senhora dizia, eu preciso das vossas orações para salvar os meus pobres filhos pecadores. Então está faltando méritos, entendeu? Nós fizemos esse encontro aqui ano passado, foi com menos pessoas, foi mais, inclusive nesse mesmo local, sabe? E aí a gente falava, Francisco, cadê você, Francisco? Aí, sabe que o inventor dessa coisa aqui foi o Francisco, viu? Começou 3 anos atrás. A gente fazia alguma coisa para poder divulgar a consagração, para ajudar a santificar nosso povo. E a gente conversava sobre a necessidade, então, de difundir, de popularizar, ainda mais 300 anos do tratado, etc. Né? E aí falávamos sobre a necessidade de fazer as pessoas compreender a importância de se fazer a consagração e doar os seus méritos. Aí fizemos um slogan, eu fiz um artigo, escrevi no começo do ano passado, um artigo que era assim, né? Ajude a salvar almas, doe seus méritos. Entendeu? Seja um escravo por amor. Doe os seus méritos a Nossa Senhora. E ela terá meios, recursos. Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela terá recursos para poder salvar as almas. Está entendendo? Os méritos que nós colocamos à disposição dela. Porque nós não vamos oferecer mais em intenção nenhuma. Entende? Mas e meu esposo, e meu filho, e os meus amigos que me pedem oração? Você vai oferecê-los a Nossa Senhora. É muito mais eficiente. Você não vai oferecer o terço pelo filho, a missa pelo esposo, a novena por aquela família. Não. Você vai oferecer o seu filho, o seu esposo, aquela família, a Nossa Senhora. E ela cuidará muito melhor do que você cuidaria. Não precisa ter medo. E quanto aos méritos, você entrega a Nossa Senhora e ela saberá o que fazer com eles. Entendeu? Tá? Ela saberá o que fazer. Ela aplicará naquilo que é mais urgente e necessário. Só que está faltando doadores. Está faltando méritos. Muitos se perdem porque não tem quem reze e sacrifique por eles. Imagine uma situação. Prestem muita atenção agora. Imagine uma situação seguinte. Imagine se houvesse na sua cidade, vamos supor que a sua cidade tem lá 1 milhão de habitantes, assim, alguma coisa assim, e houvesse um bombardeio na sua cidade. Entendeu? Ou houvesse lá uma guerra, um bombardeio na sua cidade. E tivesse um grande hospital do qual você fosse o diretor ou diretora do hospital. E chegam muitas pessoas feridas e é necessário, centenas de pessoas, talvez milhares, ali feridas, entendeu? E que precisam de doação de sangue. E se não chegar sangue, aquelas pessoas vão morrer. O que você, como diretor daquele hospital, faria? Ou diretora? O que você faria para salvar aquelas pessoas? É isto, você faria, não é? Uma grande campanha de doadores de sangue, entende? Para poder sensibilizar as pessoas para a necessidade de doar o sangue para salvar aquelas pessoas. Se chegar o sangue, elas se salvam. Se não chegar, elas vão morrer. Entende? Então você usaria a televisão, o rádio, então carros de som, o que fosse necessário, bateria nas portas, o que fosse preciso. Organizaria então pessoas para ir atrás, fazer isso. É isso que nós estamos tentando fazer. Só que por uma causa muito mais séria. Precisa-se de doadores. Há muita gente indo para o inferno. Nossa Senhora disse, muitos se perdem porque não há quem reze e sacrifique por eles. A santa escravidão de amor, irmãos, ela nos transforma em doadores de bens espirituais, entende? Disponibiliza Nossa Senhora a parte doável dos nossos méritos, de forma que ela possa socorrer os nossos irmãos no mundo inteiro que estão agora no perigo de se condenar, porque vivem fora da graça de Deus, para que eles possam obter ainda antes de morrer a graça da contrição. Entendem agora o ódio de Satanás? Então eu disse do medo dele de ter a sua cabeça esmagada. Mas o ódio, a razão do ódio do demônio é muito mais pelas almas que lhe são roubadas. Entende? E são muitas, mas muitas mesmas. A maior parte das pessoas que se salvam por causa daqueles que intercedem por elas. E se houvesse mais pessoas que fizessem a santa escravidão, que se consagrassem e disponibilizassem a Nossa Senhora os seus méritos espirituais, muitas mais pessoas se salvariam. Entende? Porque imagine só, vamos pegar o indivíduo, aquele que dizia que tinha 30, 40 anos que não confessava. Imagine só, o demônio engordou aquele desgraçado durante 30, 40 anos no pecado. Entendeu?